E dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora de um instrumento jurídico, de um documento jurídico altamente importante, que é a Carta Internacional dos Direitos Humanos, que na verdade são 3 documentos em um, né? São 3 documentos que juntos formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos, que são, nesse caso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aquela mesmo que foi lá ratificada por 50 Estados-membros com a criação da ONU, após a criação da ONU, dos quais o Brasil fazia parte, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. E por que esses documentos foram tão importantes? Mais uma vez eu vou relembrar, fazer um gancho com a história. Tivemos, durante muitos anos, países que desrespeitavam sobremaneira a vida dos seus cidadãos, as liberdades dos seus cidadãos. Não existia a concepção de direitos como nós temos hoje. Não é à toa que somos chamados, essa época que nós vivemos é chamada Era dos Direitos. Temos direitos, um rol de direitos extensivo, né? Pouco se fala em deveres, mas direitos temos muitos. E essa realidade nos foi trazida principalmente com o advento do fim da Segunda Guerra Mundial. E é por isso que o estudo da Segunda Guerra Mundial, desses conflitos mundiais armados que envolveram grandes potências e as maiores potências da época, é de suma importância. Porque a Segunda Guerra Mundial, principalmente ela, marcou, foi um divisor de águas entre um mundo que não sabia o que era respeitar um ser humano por ser uma pessoa e um mundo que agora elenca a vida, a liberdade, a segurança pessoal, por exemplo, como bens valiosíssimos. E esse reflexo é sentido, por exemplo, na nossa Constituição Federal. E é um dos fatos que me intriga bastante na doutrina de direitos humanos, na teoria de direitos humanos, é o fato de que eu ouço muitas críticas, principalmente ao nosso sistema de justiça criminal, do qual nós fazemos parte. E essas críticas, na maioria das vezes, vêm acompanhada daquela célebre frase que com certeza até alguns dos senhores devem ter repetido e tenho certeza que a partir de agora não vai mais repetir, porque agora detém esse conhecimento, que é que direitos humanos favorece apenas bandidos. Quando na verdade eu e você somos detentores de direitos humanos também. Temos que ter acesso a esses direitos também, por causa da nossa condição inerente de humanos. Então, o mundo vivenciou esse divisor de águas. E é por isso que esses documentos foram cunhados, foram escritos. Antigamente, os estados poderiam dispor da vida dos seus cidadãos da forma que quisessem. Prisão arbitrária, tortura, falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação. Vivíamos em uma sociedade altamente estratificada, nas quais pessoas pobres não tinham acesso a nada. Então, a partir desses contextos de guerra, desses contextos bélicos, tivemos o advento, por exemplo, do acesso universal à saúde aqui no Brasil. Os Estados Unidos não possuem esse sistema, foi até bastante defendido pelo Harry Truman, mas não vingou nos Estados Unidos. Mas outros países adotaram o sistema de welfare state, o estado do bem-estar social, e a partir daí as pessoas pobres poderiam ter acesso a itens e a serviços básicos para ter uma condição de vida digna. Então, esses documentos foram resultado da atividade paralegislativa da ONU e consolidaram direitos outrora renegados, outrora rechaçados à condição de desnecessários. Então, temos artigos relevantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que com certeza os senhores poderão verificar na nossa Constituição Federal. Basta dar uma olhadinha ali no artigo 5º e esses princípios também estão espraiados em todo o texto legal. Tanto que se fala que hoje em dia, principalmente no Brasil, vivemos um contexto de panconstitucionalismo, no qual a Constituição toma conta de todos os outros ramos jurídicos, como o direito civil, como o próprio direito penal, o direito processual penal. Então, nenhuma lei pode ferir esses direitos garantidos e assegurados, por exemplo, no artigo 5º lá da Constituição Federal. Artigos relevantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Por exemplo, o artigo 3º fala que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, foi aí instituído o princípio do direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E aí eu pergunto, será que o óbvio precisa ser dito reiteradas vezes? Infelizmente sim, se tratando da condição humana, o óbvio precisa ser dito, porque não seria necessário a execução, o estabelecimento de um documento jurídico de força cogente internacional para se respeitar a vida humana. Se existe esse princípio estabelecido, é justamente porque há países que até hoje violam, sim, o direito à vida. É porque há países, sim, que menosprezam o direito à liberdade, tanto de locomoção, que é o de vir, como de deambulação, o direito de ficar. Então, vale lembrar, vale ressaltar que sempre que nós formos analisar qualquer legislação que seja a nível constitucional, seja a nível infraconstitucional, seja a nível de emenda, devemos sempre analisar e pensar sobre o aspecto da mens legis, da mente do legislador, o que é que o legislador quer dizer, por que essa legislação está sendo criada, qual o propósito disso, qual o contexto que ela quer abarcar. Devemos sempre exercer esse raciocínio crítico, para que sejamos cidadãos mais conscientes. O artigo 5º diz que ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Aí tem o estabelecimento da proibição da tortura, também previsto no nosso ordenamento jurídico nacional, acatado pela nossa legislação pátria. E, mais uma vez, se está sendo estabelecido num documento jurídico internacional, é porque alguns países faziam. E é porque, infelizmente, alguns países ainda fazem. No artigo 9º, temos que ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado, proibição da prisão arbitrária. Então, por exemplo, aí, hoje temos o Instituto do Habeas Corpus, que é um remédio jurídico constitucional. O habeas corpus ele pode ser manejado sempre que houver coação ou temor, receio de coação da liberdade. E esse instituto jurídico foi estabelecido aqui no Brasil expressamente, de forma expressa, no Código Criminal do Império do ano de 1832, perdão. Em 1824, na nossa Constituição Imperial, tivemos uma menção tácita do direito à liberdade, por exemplo, mas nada de forma expressa. Então, o Código Processual Criminal do Império foi o pontapé inicial para a existência desse instituto jurídico legal no nosso país. E obviamente temos aí no artigo 5º o habeas corpus, o direito à liberdade, o ter o seu corpo, né, como é a expressão em latim, o habeas corpus como uma cláusula pétrea. O artigo 10 fala que toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações, ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Estabelecimento aí do direito a um julgamento justo. E, obviamente, eu vou citar aqui o artigo 5º inúmeras vezes porque ele, além de ser uma grande característica particular e peculiar das nossas constituições, de todas as constituições que o Brasil já teve, também se trata de uma cláusula pétrea, ou seja, é uma pedra angular do nosso sistema jurídico brasileiro, e precisa sempre ser mencionado e relembrado, porque todas essas garantias individuais cabem a nós também enquanto cidadãos, porque muitas vezes nós esquecemos, enquanto policiais militares, que somos também sujeitos de direitos, não apenas de deveres. Somos lembrados e cobrados reiteradamente por nossos deveres, mas somos cidadãos detentores de direitos também. Então é importante que sim, tenhamos isso em mente, tenhamos sempre em mente que aquelas garantias constitucionais pertencem a mim e pertencem a você aí também. Então, a nossa Constituição, no artigo 5º, prevê exaustivamente e reiteradamente alguns institutos voltados à apreciação dos direitos dos cidadãos pelo Poder Judiciário. Temos aí o princípio do juiz natural, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário e tantos outros. O próprio direito
ao devido processo legal, em que nós temos sim devido processo legal e ampla defesa, em que nós podemos sim constituir provas para consolidar, para provar a nossa inocência propriamente dita perante o tribunal. Temos o artigo 11 também aí que fala que toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas, princípio do contraditório e da ampla defesa que eu falei, combinado aí com o princípio da presunção da inocência ou o princípio da não culpabilidade. A doutrina aí traz várias nomenclaturas para o mesmo instituto, que é a condição de que, enquanto não há trânsito em julgado da sentença penal condenatória, somos todos inocentes. Ninguém será condenado por ações ou omissões que no momento da sua prática não constituíam ato delituoso à face do direito interno e internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido. Temos aí a presunção de inocência e a proibição de medidas penais retroativas e o vislumbre também aí a aplicação da ultratividade, do direito, quando a lei ela pode se mover no tempo para beneficiar um réu. Então, temos também aqui o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, certo? Que se constitui, nesse caso, da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Coloquei aqui primeiro o órgão, mas aí tem ressalvas, vou falar daqui a pouco. E também da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, se constituindo aí, nesse caso, do segundo órgão, também tem ressalvas, certo? E como foi criado o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos? Mais uma vez, vamos partir de uma análise macro para uma análise micro, Como análise macro, temos aí a criação da Carta Internacional dos Direitos Humanos, que agora você sabe que é composta da ADU-DH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e dos dois pactos, os pactos civis, econômicos e culturais e o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, certo? Você tem esses dois pactos e a declaração formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos, que são documentos juridicamente vinculantes a todos os países signatários. Isso se deu em 1948, vamos começar ali em 1948. Sendo que os países americanos, por exemplo, principalmente aqui na América Latina, não tinham muita fiscalização, não tinham muito mecanismos para que esses direitos pudessem ser assegurados, para que fossem consolidadas tanto as liberdades quanto a justiça social. E aí o que aconteceu? O Pacto de São José da Costa Rica, bastante famoso aí, o pessoal do direito conhece o Pacto de São José da Costa Rica, principalmente por causa da famigerada audiência de custódia, que gera tanta polêmica, que a população fala, que o bandido assalta hoje e amanhã está solto pelo juiz, em decorrência do Pacto de São José da Costa Rica, que foi um documento redigido e publicizado em 1969. Esse documento, esse acordo internacional, ele apenas criou o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, apenas. Mas também instituiu normas de direito material. Então, não apenas estabeleceu direitos, como também criou um sistema, foi o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é composto, portanto, pela Comissão e pela Corte. Só que o que aconteceu a nível de Brasil? O Brasil só reconheceu a jurisdição da Corte a partir de 1992. Então, qualquer violação cometida pelo Estado brasileiro a qualquer indivíduo que tenha acontecido antes de 1992, terá esse pleito levado pela comissão, até a comissão, e se esgotará ali. Já os atos acontecidos, como foi o caso, por exemplo, da Maria da Penha, que aconteceu em 1998, que chegou às mãos do Sistema Interamericano em 1998. Como foi depois de 92, esse caso chegou às mãos da Corte. Não é à toa que a Maria da Penha teve, tanto como resultado dessa luta, dessa batalha judicial, teve tanto a criação da Lei Maria da Penha, 11.340, como também teve o pagamento da indenização, que é algo previsto pela Corte.
Então, tanto a comissão quanto a corte tem 7 membros, cada uma tem 7 membros, escolhidos pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. E esses membros podem ser de qualquer dos países integrantes, obviamente, eles não representam o país pelo qual foram indicados. Então, se tivermos aí um juiz do Brasil, ele não vai representar o Brasil. Ele não vai, por exemplo, julgar apenas ações que digam respeito ao nosso país, ao Brasil. Ele vai julgar tendo por base o fato de que ele é um juiz togado e imbuído da autoridade de julgar aqueles casos, todos aqueles pleitos que chegam até ele, independentemente de qual seja o Estado soberano, certo? Então, eles são indicados pelos membros da OEA na Assembleia e são 7 integrantes em cada órgão, cada qual com suas atribuições, cada um do seu quadrado, e eles vão, no caso, trabalhar de acordo com suas atribuições. Normalmente, o que acontece é que a comissão recebe as denúncias, avaliam, analisam e daí eles decidem se vão encaminhar para a corte ou não. Normalmente se encaminha para a corte. E aí a corte vai definir o que será feito. Lembrando que a corte ela não relata, não propõe, não recomenda, ela profere sentenças judiciais de caráter definitivo e inapelável e pode estabelecer sanções e ações de reparação. Então, por exemplo, a Maria da Penha recebeu um certo valor em dinheiro referente às violações que foram sofridas por ela em decorrência da morosidade de atuação do Estado brasileiro perante o seu não atendimento de pleito. Então, o que aconteceu? A Maria da Penha denunciou várias vezes o seu ex-marido agressor, tomou as providências que ela julgava serem cabíveis, né? Denunciou, reportou ao Estado e o Estado se omitiu em face dessas violações, não resolveu nada de forma coerente e proporcional, ou seja, a meu ver, né, violou aí o princípio da proporcionalidade por ter oferecido uma proteção insuficiente. E aí esse pleito chegou até a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, tendo resultado aí a criação da Lei Maria da Penha e o pagamento da sua indenização à época. E já no âmbito interno, por que é que a Constituição Federal de 88 é tão importante quando a gente trata dessa temática de direitos humanos? Bem, a Constituição Federal de 88 é importante porque, na verdade, ela vai elevar a categoria de direitos fundamentais, garantias dadas a nós, cidadãos, que antes nos eram tolhidas. Então, é um rol altamente extensivo e taxativo de direitos e garantias fundamentais, né, previsto aí no artigo 5º. Então, ela contribui sobremaneira para a construção e consolidação do Estado democrático de direito vigente para todos os indivíduos, todos, sem exceção até mesmo daqueles que infringem a lei. É claro que, obviamente, no processo penal vai haver aí a ponderação dos princípios, quando eles colidirem, né? Obviamente, quando um cidadão decide cometer um crime, principalmente que viole diretamente uma pessoa, né? Como aí temos a questão do roubo, a questão do estupro, a questão do homicídio. Obviamente, esse indivíduo violou princípios constitucionais de outra pessoa, mas a ele não vai ser possível o tolimento desses princípios, o tolimento desses direitos em face do Estado. O Estado deve respeitar as suas garantias individuais, mesmo que ele não tenha respeitado as garantias individuais da pessoa contra quem ele cometeu o delito. Agora, falando um pouco da questão da aplicação da lei nos Estados democráticos, né, do qual o Brasil é um deles, eu gostaria de falar sobre a importância da cidadania no nosso contexto, enquanto país, enquanto sociedade, certo? Então, por exemplo, mais uma vez, fazendo uma análise histórica, a democracia foi considerada por muitos filósofos e teóricos a melhor forma de governo, a melhor forma de um Estado se organizar. Em alguns lugares e em épocas remotas, essa democracia apresentou diversas faces, mas sempre se constituiu da mesma essência, qual seja a de conceder ao povo poder. E é óbvio que essa noção de povo, esse conceito de povo também foi bastante alterado no decorrer do tempo. Por exemplo,
Na Grécia Antiga, povo eram os legisladores, povo eram os nobres. Hoje, povo é qualquer um daquele que pode votar. Todo mundo é povo. Mas, por exemplo, todo mundo hoje, com algumas exceções, obviamente, pode exercer a cidadania através do voto. E, obviamente, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos teve um peso muito importante nessa consolidação de construção de uma sociedade democrática, a exemplo do Brasil, como previsto no artigo 25, que fala que todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições infundadas, de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos. No nosso caso, no Brasil, temos uma democracia indireta, né, na qual nós elegemos a cada 4 anos presidentes, governadores, e a cada 4 anos prefeitos e vereadores, né? Inclusive, neste ano teremos eleições. E nós constituímos essa forma de lidar com a cidadania através da democracia indireta. Elegemos representantes que vão ser nossa voz lá no Congresso Nacional, por exemplo. A linha B fala de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores. E a linha C de ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas do seu país. Bem, estamos em uma função pública, né? Polícia Militar é um órgão da administração direta do Estado da Paraíba. Estamos aqui, homens e mulheres, em pé de relativa igualdade, para realizar nossas funções de acordo com o que a sociedade espera de nós, né? Mas a cidadania, a nível de Constituição Federal, a nível de Brasil, é prevista principalmente no artigo 14. Então, temos aí no capítulo 4 da Constituição Federal, dos Direitos Políticos, artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Essas são as 3 formas nas quais o povo pode representar a sua vontade. Plebiscito, quando uma lei está para ser aprovada, e ela, para mim, seria a melhor forma, mas enfim, não vem ao caso a minha opinião aqui, não interessa. Mas o plebiscito ocorre quando existe um texto legal a ser aprovado, então ele é submetido à aprovação do eleitorado nacional. E o referendo quando a legislação já está pronta e aí cabe à população aceitar ou não aquela lei. E a iniciativa popular segue um trâmite especial previsto também na nossa Constituição Federal, não vou me ater a isso agora, porque não vem ao caso. Mas temos aqui que o voto direto, secreto, universal e periódico é uma cláusula pétrea da Constituição Federal, esculpido lá no artigo 60, parágrafo 4º, incisos 1, 2, 3 e 4. Então, temos a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e o artigo 5º, né, os direitos e garantias individuais. Autoridade das instituições aplicadoras da lei. Então, por que é que eu falei dessa questão do voto? Por que é que o voto ele é tão importante? E o que é que ele tem a ver com direitos humanos? Mais uma vez, a democracia ela foi considerada, não só pelo Brasil, mas por várias nações espalhadas pelo mundo, a melhor forma de se conduzir os assuntos públicos, porque através do voto nós poderíamos expressar a nossa vontade e poderíamos dessa maneira ter nos nossos representantes um espelho da nossa sociedade. Isso é uma reflexão bem complexa e profunda, porque reiteradamente vemos que nos pegamos reclamando da qualidade dos nossos políticos, mas esquecemos que os políticos são reflexos da nossa sociedade. Então, que fica aqui a reflexão. Que sociedade é essa que nós estamos constituindo? E é por isso que o voto ele está tão entranhado nesse contexto de cidadania. Não só no sentido de eu poder me eleger, poder pleitear uma vaga nas mesas parlamentares, nas cadeiras parlamentares, e dessa forma conduzir a vida pública da maneira
com que eu acho mais coerente, da maneira com que eu penso ser melhor para o Brasil, para o meu estado, para o meu município, enfim, através da propositura de projetos de lei, como também o direito de efetivamente elevar um cidadão à qualidade, à condição de agente político, que vai me representar. Isso é importante porque veda, evita, interrompe o acontecimento, mais uma vez, da ascensão de políticos totalitários, com ideias totalitárias. E, consequentemente, a democracia está atrelada a essa noção de que eu posso escolher alguém para estar no lugar que eu poderia ter voz, eu escolho alguém para ser a minha voz, e dessa forma eu evito fazer com que atitudes ou textos legais contrários ao que eu penso serem as melhores opções para a sociedade se tornem efetivamente real, né? Se tornem efetivamente realidade. Então é por isso que a cidadania, por isso que o voto ele é tão importante, porque é a partir do voto em que eu posso consolidar a sociedade da forma que eu acho melhor. O voto ele permite que eu eleja pessoas que vão me representar. Então, todos os representantes que estão ali no Congresso Nacional, nos poderes executivos dos diversos estados e municípios e até da própria União, são reflexos da sociedade em que estamos vivendo, das pessoas que constituem a sociedade. Então, eu vou deixar agora para falar das instituições aplicadoras da lei no próximo bloco, para finalizar a nossa aula de Direitos Humanos do curso de Promotor de Polícia Comunitária. Até a próxima!